Sejam bem-vindos para mais um bate-papo aqui no Conversa Boa, pelo Facebook. E esse vídeo também fica no YouTube, no canal do YouTube Conversa Boa. Hoje a gente está recebendo aqui o Ricardo Marciano, que é doutor em Histórias das Ciências, Lógica Fusa e Aplicada à Biofísica de Sistemas, o Fernando Mota, que é chefe de gabinete da FATEC e presidente da Associação Brasileira de Tecnologia em Educação, e o Cláudio Aranha, que é especialista em gestão pública, e ele foi vice-presidente da FATEC. Sejam bem-vindos para o nosso bate-papo hoje no Conversa Boa. Aranha. Obrigado. Eu queria, assim, fica até difícil de demonstrar minha alegria de poder rever o Ricardo Marciano e o Fernando Mota. São duas pessoas que tiveram participação especialíssima na minha vida. Estou muito feliz e vamos conversar hoje sobre tecnologia, sobre educação à distância, falar um pouquinho também dessa diferença em relação à educação presencial. Eu estou muito feliz por isso. Muito obrigado, Fernando. Muito obrigado, Ricardo, por poder ter essa oportunidade nessa noite de sexta-feira. Muito obrigado de coração. Você sabe, eu vou falar em meu nome, mas eu acho que o Ricardo vai confirmar. Nós formávamos um trio maravilhoso lá na nossa FGV, no nosso MBA na FGV do Rio de Janeiro. Aqueles sábados inesquecíveis, né? E eu não jamais esquecer esse trio que trabalhou muito bem e que apresentou um trabalho riquíssimo para a FATEC. Que se a FATEC usasse parte daquele material que nós apresentamos como trabalho final nosso, muitos dos problemas que ela está passando hoje, ela não estaria passando. Ricardo. Bom, satisfação imensa, tá, o Marcelo, e eu vou chamar ele de Spider-Man, porque ele é Spider-Man. Satisfação, assim, é muito tempo que eu não vejo o Fernando também, estava com saudade do Fernando. O Fernando é um amigo, né? A gente teve uma oportunidade de trabalhar juntos, mesma coisa com o Spider-Man. Então, assim, só super-heróis, né? Porque eu trabalhei, cara. Passa um filme na nossa cabeça, né, cara? Pois é. Eu daria tudo para voltar a essa época, sabe? O que o Fernando falou, a FATEC poderia ser diferente, como ele falou, se a gente aplicasse aqueles conceitos que deram tanto trabalho na FGV naqueles sábados que passávamos o dia todo. Fernando, você falou tudo, eu tenho saudade de vocês. E o Zorro, ele veio de preto justamente para demonstrar que ele continua sendo Zorro. Pois é. O Fernando caiu, mas ele deve estar voltando. Se machucou. Bom, acho que a gente pode começar a falar sobre um assunto mais genérico. Eu vou fazer uma pergunta e aí a gente já pode começar com ela. Essa pandemia do coronavírus, ela pode mudar a educação para sempre? Bom, vamos lá. Primeiro, dizer que, obviamente, que novos paradigmas foram criados, né, com o evento Covid-19, tá? Eu não digo só a educação, não, Marcelo, eu vou além. O nosso estilo de vida, a gente já sabe que vai ser mudado, pelo menos até o momento da vacina, mas eu acredito que isso vai mudar muitas coisas. Então, assim, na educação, eu vou focar a educação, tá? Ela trouxe, digamos assim, para aqueles professores, os profissionais que não estavam preparados, ela acabou de certa forma surgindo como novas tecnologias, novos paradigmas, né, novas metodologias, digamos assim, focando essa história do uso aí de ferramentas para a educação. Então, obviamente que mudou, tá? Um certo sofrimento para quem não estava preparado. A gente vai entrar nesse detalhe aí. E eu acredito, assim, sinceramente, por tudo que eu já ouvi, por tudo que eu já tive a oportunidade de debater com outros especialistas,
que provavelmente é uma mudança de paradigma daqui para frente. Você acha que a gente não estava preparado? Ou isso era um processo que poderia demorar, quem sabe, 10 anos? A gente acelerou esse processo por conta da pandemia? Bom, eu vou focar na educação, tá? Então, assim, formação docente. Quando eu digo formação docente, tá, estou me referindo ao seguinte: obviamente que ao que um professor pode trabalhar em sala de aula. Então, você imagina o seguinte: o professor está acostumado lá com quadro, a tecnologia mais, digamos assim, para alguns, eu digo maioria, é o uso de um data show. Tem o computador ali ligado a um data show e, sabe? E aí, hoje, pós-pandemia, ou durante pandemia, assim, você vê professores felizes da vida porque aprenderam a usar o Zoom, cara. Sabe? Coisas de décadas. Então, assim, eu não estou culpando os professores, pelo amor de Deus, eu sou professor. Mas, pelo menos num país um pouquinho mais avançado, isso não deveria ser o que a gente chama de uma grande tecnologia. Tanto que as TICs, como as pessoas ouvem falar, criou agora o D, de TD-TIC, o D de digital. Digital porque você agora está começando a ver algumas coisas que você não via antes. Então, assim, a iniciativa privada, aquelas pessoas mais próximas do uso de tecnologia, já faz isso há muito tempo. Então, isso não é uma novidade. E aí, as instituições estão passando por um perrengue, tá? Algumas, que é o quê? De repente, surgiu essa demanda e aí, sim, houve uma aceleração nesse processo. Então, o professor, já digamos assim, ou os profissionais que não estavam adaptados, não tinham aí uma certa habilidade, isso teve que acelerar o processo. E aí é um misto, tá? De infraestrutura e habilidade lá do docente. Eu brinquei no último colóquio da UNIG, eu sou professor da UNIG, tá? Trabalhando junto com o pessoal do ensino à distância lá, que eu fiz uma brincadeira sobre o Fred Mercury, né? O Fred Mercury, assim, você imagina no Rock in Rio de 1985, Fred Mercury cantando, né? Sou fã dele. Então, cara, existe alguém naquele momento que interagia mais com o público do que o Fred Mercury? Difícil, né? Então, o professor, para poder interagir hoje com a pandemia, ele precisa do uso dessas ferramentas. E aquele professor, por mais habilidoso, por mais genial que ele seja em sala de aula, se ele não tiver domínio dessas ferramentas, ele acaba tendo uma certa decepção no que diz respeito à utilização e ao efeito final, que é uma aula, né, trabalhada. Então, isso sim, de certa forma, acelerou esse processo, mas é um grande problema em nível de capacitação para os professores ainda, para grande parte. Eu queria fazer uma pergunta, Ricardo. Uhum. É até uma das grandes preocupações nossas, principalmente aqui na cidade do Rio de Janeiro. Nós já temos um déficit educacional muito grande, as escolas praticamente cuspigis, uma boa parte ficam em áreas de riscos, e essas crianças não têm tido aula. Como que a gente pode, dentro desse cenário, a prefeitura está com déficit, fechou o déficit de 2019 de 4 bilhões. Como num cenário desse, a gente pode fazer com que essas crianças, que na média do CA, a 9ª série, possa ter acesso a essas tecnologias? Bom, é uma pergunta muito ampla, muito... Obviamente que, olha só... Não é casca de banana, mas é uma preocupação que a sociedade ela precisa ter. Esbarra não só no acesso à educação, mas no acesso à tecnologia também, né? Sim. Pois assim, na minha concepção, eu acho que o mais afetado foi a educação básica. Sim. Né? Ou seja, principalmente ensino fundamental ali, nos primeiros anos iniciais, por 2 motivos, né? Primeiro, a história do professor. Então, assim, você vê muito professor de prefeitura, de estado ali, que é difícil. Segundo,
a questão, sim, da infraestrutura. Então, olha só, você imagina, tá? Eu acredito que a prefeitura, ou o Estado, sei lá, primeiro fazer um mapeamento de grandes iniciativas que deram certo nesse momento de pandemia. Então, assim, quais foram os cases, os casos, ou iniciativas, tem vários aí, que deram certo e, a partir disso aí, tentar implementar alguma coisa. Aí vem uma perguntinha muito do mal, né? Como dizem por aí. Ah, Ricardo, mas e aquele aluno, aquela aluna que há o acesso via celular? Cara, olha só, a gente tem televisão. Se você chegar em qualquer casa, a maioria tem uma TV. Eu não vou falar nem de celular, não. A TV, ela pode ser um instrumento, sim, tá? Para o uso dessas tecnologias. O conteúdo de aula, ele pode ser colocado ali. Hoje tem as Smart TV. Você pega lá uma videoaula, o professor da prefeitura, do estado, sei lá, gravou com um aluno e coloca ali. Então, assim, obviamente que a questão da infraestrutura é um desafio, tá? O celular pode ajudar muito, mas por mais que tenhamos estratégias nesse âmbito, se a gente não der o mínimo de infraestrutura para essas pessoas, para esses alunos, esse conteúdo, digamos assim, não vai chegar à casa deles. Ó, o Fernando acabou de conectar aqui. Deixa eu botar ele aqui no papo de novo. Voltou. O Fernando voltou. Sumiu, de repente a imagem saiu fora, eu não vi mais, só fiquei eu me vendo. Eu não vi vocês mais. Aranha, repete essa tua pergunta para ele dissertar também. Tá, liga o microfone, liga o microfone. Fernando, Oi. falando agora com o Zorro não, como o Ricardo Marciano, vai ser Zorro e Spider, tá ligado? A gente está passando por um momento muito difícil. As crianças do fundamental, de 1ª a 9ª série, da rede pública, as escolas das redes públicas, uma boa parte fecharam, mudaram de turno, tem uma série de problemas. E como que a gente consegue levar as tecnologias para essas crianças, tendo em vista que elas já vêm no ensino defasado há muito tempo e não tem tido investimento? É muito comum você ver salas de aula com o teto caindo, e essas crianças elas vão acabar ficando atrasadas em relação às outras crianças. Como a gente pode minimizar esses problemas? Vamos lá. Deixa eu responder a você com toda a ênfase que o assunto merece. Na realidade, o ano de 2020 foi para o beleléu. Acabou. Não tem mais jeito. Não adianta a gente querer enganar. Nós, primeiro, a pandemia chega, ninguém estava preparado para aula à distância, para fazer cursos à distância. Os nossos professores não têm essa expertise. As nossas escolas não têm capacidade técnica, a maioria delas não tem internet, não tem material, não tem equipamentos que permitam que isso aconteça. E os nossos alunos, por sua vez, também não têm nas suas casas acesso a... Eles têm telefone, mas o telefone deles não tem capacidade de internet para pegar vídeo, para pegar imagens, nada disso. Então, nós temos que ter consciência de que nós não estávamos preparados para a pandemia, nós temos que agora pensar a educação de uma outra maneira, para frente, não para agora, porque também agora estão fazendo planos de retomar as aulas em julho ou em agosto. Não vão retomar, porque você não tem condições higiênicas, você não tem recursos financeiros para equipar a escola de empresa que faça desinfecção. Você tem que fazer desinfecção das salas diariamente, nos turnos. Você tem que ter álcool gel, você tem que ter sabonete líquido, você tem que ter papel, não é toalha, é papel toalha. Você tem que ter funcionários para fazer limpeza nos espaços. Você não pode botar essas turmas
da mesma maneira como elas são configuradas. Nós temos turmas enfileiradas dentro de classes e todo mundo junto. Você não terá condições de fazer isso. Se nós voltarmos mais adiante, nós temos que fazer um plano diferente. As salas terão que ser redesenhadas. Você vai ter que fazer escalas de turmas. Umas vão ter aulas segundas, outras vão ter terças, outras vão ter quarta, quinta, sexta, dias alternados. Você vai ter que ter movimento para que diminua a quantidade de aluno dentro dos espaços. E você vai ter que trabalhar com dupla regência. Professores, um estará numa sala com um grupo da turma e o outro estará no outro espaço com outro grupo da turma. Isso tudo tem que ser pensado. Eu ouvi parte do que o nosso querido Aranha estava falando, eu entendo. Nós temos hoje instituições com capacidade de oferecer ensino à distância de uma forma muito forte, mas nós não temos capacidade da população receber esse ensino à distância. Os nossos professores não estão preparados para ele. Preparar uma aula presencial não é a mesma coisa que preparar uma aula à distância. Você tem variantes, não é a mesma metodologia que você usa, você não usa a mesma forma de agir para uma aula presencial e para uma aula à distância. Então, eu coloco para o grupo, agora para o debate aqui, com o Marcelo, com você, com o Ricardo, nós estamos com problemas. Veio uma pandemia que ninguém esperava, então também não vamos criticar todo mundo errado, não. Não estava todo mundo errado. Nós não tínhamos nenhuma preocupação com isso. Você falou, não tem telhado, não tem isso, não tem carteira. Sim, não tem isso. Como é que vai ter a internet de alta velocidade? Como é que vai ter equipamentos? Eu trabalho, o Ricardo trabalha, que você conhece, a Paeterge Rio, aqui em Quintino, com salas preparadas, com internet, com computadores, com tudo à disposição dos alunos. E mesmo ali não funciona plenamente, com todos os ambientes virtuais que nós temos, aulas gravadas. Isso tudo não está sendo usado. A própria rede Paetec não está se apropriando disso. Certo, Ricardo? Estou falando alguma besteira? Então, nós estamos diante de uma situação que é inédita. E por ela ser inédita, nós estamos diante de um quadro que não nos permite dizer que vamos começar as aulas agora em julho ou em agosto. É muito complicado. E o que a gente pode tirar de lição positiva dessa situação toda? O que pode tirar de lição positiva? E também queria saber o lado negativo do ensino à distância. Eu posso, então, responder, depois eu passo para o Ricardo e para o Cláudio. O que nós podemos tirar de lição positiva? A educação não pode mais prescindir do ensino à distância. Não dá mais para a gente dizer que ensino à distância não pode ser feito. Tem que ser incorporado nos nossos currículos. Nós temos que nos preparar para ter o ensino à distância no nosso dia a dia. Nós temos que ter materiais preparados por equipes interpedagógicas de diversas disciplinas, preparando materiais para aulas à distância. Isso é uma lição, isso é um ganho, isso é uma coisa positiva. O que nós temos de negativo? O que temos de negativo é que nós ainda temos o corpo docente despreparado para isso. Ele ainda não aceita o ensino à distância. Ele ainda rejeita o ensino à distância. Então, nós ainda temos que trabalhar para convencer a importância do ensino à distância dentro de um currículo presencial. Eu não estou falando de um curso à distância totalmente, não. Eu estou falando de um curso presencial com viés
com determinados componentes de disciplinas, de conteúdos que possam vir à distância. Ricardo. Bom, então vamos lá. Primeiro, deixa eu só organizar aqui o aspecto de que ensino à distância não é ensino remoto, tá? São coisas, como o Fernando colocou, totalmente diferentes. Quando a gente fala de educação à distância, ou seja, as aulas no formato EAD, essas aulas elas possuem uma metodologia de ensino, materiais específicos para essa modalidade, aulas gravadas previamente, e o aluno assiste em plataforma adequada para esse formato. Tá? A educação à distância, ela pressupõe o apoio de tutores, tá? De forma atemporal, carga horária diluída em diferentes recursos midiáticos, atividades síncronas e assíncronas. Isso não é exatamente o que está acontecendo nessa quarentena. Tá? Então, essa é uma, digamos assim, uma observação importante para aqueles professores ou aquelas instituições que estão usando o ensino remoto não citar o ensino à distância, que são coisas totalmente diferentes. O ensino remoto, tá? Esse termo não é nem levado na literatura, a gente nem encontra formalidades sobre ensino remoto. Foi criado aí por conta de um decreto que apareceu aí por conta disso. Digamos assim, com o aspecto positivo, foi a experiência que muitos professores tiveram no sentido de, eu vou conhecer algumas ferramentas, tá? Pelo menos nesse aspecto. Então, assim, mesmo que seja o famigerado Zoom, né, porque o professor conhece o Zoom hoje, ele está nas nuvens. E coisas que a gente, que eu já falei, povo de TI, a iniciativa privada já usa há décadas. Como o Fernando colocou aí, essa história de nós não estávamos preparados, mas eu vou fazer aqui uma citação breve. Realmente, nenhum vidente disse que a pandemia ia acontecer, né? Nenhum aí, tem um tal de Carlinhos, desculpa aí se estiver ouvindo aí a nossa, porque se o cara diz que ia acontecer isso, ia acontecer aquilo. Então, nenhum vidente apareceu e falou, vai ter uma pandemia. Mas um cara, em 2015, no TED Talk Show nos Estados Unidos, falou que o grande desafio do mundo, daqui a algum tempo, vai ser uma bomba nuclear, não vai ser armas nucleares, não serão armas nucleares, e sim um vírus. Esse cara se chama Bill Gates. Tá? Esse cara se chama Bill Gates. E um sistema de inteligência artificial do Canadá falou que a China teria problema com o vírus e alastrar esse vírus ao resto do mundo usando a organização de passagens aéreas. Um sistema de inteligência artificial. Então, assim, pontos negativos. Olha, o ponto negativo, como o falou, esse período, ele assim, eu não sei como recuperar, não sei se ele vai ter uma recuperação, tá? Justamente por tudo isso, pela formação não adequada de um docente em usar essas ferramentas, né? E realmente não saber o que é de fato ensino à distância. E, obviamente, que enquanto a gente está aqui no Brasil discutindo, né, essas ferramentas, para mim, no aspecto até básico em termos de utilização, a China, tá, que para mim, tecnologicamente, foi o país que mais aprendeu com tudo isso, ela tem robôs, tá, indo para os hospitais, aferindo temperatura de pessoas com Covid. Tá? E ela está usando muito o que a gente chama de IoT, Internet das Coisas. Internet das Coisas é a comunicação entre protocolos de redes. Micro-ondas vai falar com TV, TV já fala. Você tem aí a Alexa, né? Quem já ouviu falar da Alexa? Você já, Alexa, tudo bem, Ricardo, isso aqui, Alexa. Agenda para mim amanhã aí a nossa conferência ali com o Spider-Man, com o Marcelo de Barros, ela vai me dizer, Alex, olha, toca aquela música, não sei o quê. Então, a Alexa, né, que está vendendo na Amazon igual água, e você compra os kits que você consegue gerenciar a sua casa, ligar refrigerado, luz, aquela história toda. Então, assim, talvez se os nossos, digamos, grandes especialistas aí, o problema todo da área técnica, eu vejo, é que
eu vou falar um pouquinho do governo, é que a questão política ela acaba sempre sobressaindo e os técnicos, sem um poder de tomada de decisão, acabam segurando, às vezes, uma onda que não é para segurar. Então, talvez se eu tivesse que dar um conselho, é que eles assistissem a série Black Mirror. Né? Assiste Black Mirror, cara, que você vai ver o que é tecnologia puro. Né? E está muito próximo da gente. Acredita-se que em 2030 a gente tenha 1 trilhão de sensores no mundo. Ou seja, provavelmente, vocês vão ter um chipzinho em alguma parte do seu corpo. Né? Você vai ter microdrones, né? Que vão aferir a sua temperatura. Vão chegar próximo e falar assim, ó, Spider-Man, você está com aceleração cardíaca, Marcelo, você viu agora, teu comportamento, teu perfil mudou alguma coisa, o que aconteceu? De repente você está com frio, está com calor, e isso vai ser disponibilizado com um grande Big Data. Então, assim, provavelmente a gente vai ter um número muito grande de médicos trabalhando à distância. Então, o Marcelo teve uma crise com o piripaque. Então, algum sensor vai disparar para o médico dele, olha, está tendo piripaque aqui, meu amigo, ouviu o que está acontecendo? Deixa eu bater na madeira aqui, peraí. Opa! Então, assim, essas coisas estão muito próximas, e aí você vê que alguns países do mundo estão já focando em educação usando IoT, internet das coisas. As cidades inteligentes são exemplos disso, né? E a gente está aqui ainda discutindo as tais das TICs. A gente ainda está discutindo... Oi, Fernando. Não, é porque o que você está falando aí, eu estou lembrando de 2012. Muitas dessas coisas a gente conversava em 2012. Sim. Né, sobre as tecnologias entrando nas escolas, como é que elas chegariam, como é que seria essa questão que você falou aí do robô, isso tudo que nós aqui ficamos aqui, como é que a gente vai fazer com que as pessoas vejam temperatura e lá você tem o robô fazendo isso tranquilamente em todos os lugares, quer dizer, e eu vou contar um segredinho para vocês. Eu, no dia 26 de janeiro, eu estava em Londres, 26 de janeiro agora, desse ano. Eu fui à BET, né, 2020. E no dia 26 foi comemorado lá na Trafalgar Square o Ano Novo Chinês. E eu estava lá na comemoração do Ano Novo Chinês, comendo macarrão chinês, assistindo o dragão dançando, aquelas festas todas. E depois contei para minha mulher que eu estava na festa do Ano Novo Chinês em Londres. E tudo já tinha começado lá em Pequim, lá em Wuhan, já estava acontecendo lá, a história toda já estava iniciada lá em 2019. Pois é, Fernando. Então, assim, a história das tecnologias, ela vai ter como grande precursor isso aqui. Tá? Você provavelmente, daqui a um tempo, quando for fazer exames de vista, você vai ter um software que vai apontar, vai fazer os exames de vista, vai te dar um diagnóstico, ele vai enviar para o seu médico vai, olha, é isso aqui, o grau é esse, você vai usar isso aqui. E eu acredito que os professores, tá, eles não vão perder o seu lugar como docente. Mas, provavelmente, a história do ensino híbrido talvez é o que seja que mais vai se aproximar no futuro. Então, imagina, você vai ter aí as aulas, usando todas essas redes sociais aí que nós temos, mas vai ter que ter alguém que valide isso. Tá? Então, o professor vai ser aquele camarada, assim como o médico, no futuro, que ele vai validar, que ele vai produzir os conteúdos. Agora, esses conteúdos serão disponibilizados provavelmente pelos grandes players de tecnologia. Aí você tem a IBM com o Watson, tá? Inteligência artificial. Você tem o Google, tá? Você vai ter o próprio Facebook, a Microsoft. Esses players, provavelmente, vão criar grandes redes e vão dominar muita coisa. Tá? Eu vou dar um exemplo aqui só de domínio em termos de tecnologia. Marcelo, eu vou colocar você novamente uma doença aí para você, tá? É o seguinte. Então, você sabe que os browsers
como o browser do Chrome, por exemplo, ou o próprio Internet Explorer, Microsoft, eles têm um relatório, um nível de data, tá? Digamos assim, de data mind, que ele consegue fazer uma evolução. Por exemplo, Marcelo, que há 10 anos atrás você digitava cerca de 140 teclas por minuto, e hoje você digita 80, e você está errando muito. Opa, esse cara pode estar com o quê? Marcelo ficou assustado, ó. Não é? Porque assim, os caras vão dizer, esse cara aqui que digitava, ou ele está com problema de visão, ou ele provavelmente está começando com mal de Parkinson. Porra, Parkinson foi sacanagem, vou bater de novo. Ele já ficou assustado, já. Não é? Porque, assim, esses dados estão chegando para eles. Obviamente que eles não vão falar para você, ó, meu amigo, se cuida, até porque seria um problema sério, questão médica, né? Mas, cara, olha isso. E a gente, tudo que você... Aonde você vai, o que você faz, tá? Você tem um celular que é um chip que vai te monitorar o resto da vida. Então, assim, assistam Black Mirror, que vocês vão entender tudo isso de uma forma muito... Né? Eu sempre falo para o pessoal para poder assistir isso. Eu vou assistir. Mas você não fica preocupado comigo, não, com meus exemplos, não. Não, eu adoro. A Black Mirror é muito boa, a série é muito boa, cara. Faz uma reflexão sobre o avanço da tecnologia e a humanidade, né? Você falou do celular, a gente não tem ideia hoje do que a coisa é muito rápida, né? O século passado foi muito rápido, esse século teve uma pausa agora, mas ele é muito rápido, a gente não sabe da tecnologia daqui a 10 anos. É quase o que aconteceu em 10 anos do final do século passado, foi o que aconteceu agora, há pouco tempo. Então, assim, a evolução da tecnologia é muito rápida. Hoje, 10 anos é como se fosse 100 anos há 2 séculos atrás. Pois é, e aí... Marcelo, e aí você dá para fazer a comparação, para você ver a disparidade. Meu neto está lá estudando, ele é de escola particular, ele tem lá o laptop, lá o telefone celular dele, está tendo todas as matérias, cumprindo tudo bonitinho, está praticamente entrando de férias agora. E a disparidade é, o nosso aluno da escola pública, ele não tem essa mesma condição. Esse é o grande problema que nós estamos vivendo. Que nós temos que criar mecanismo de corrigir isso. Porque senão, você prepara material impresso para entregar para o aluno, mas aí o aluno tem que se dirigir até a escola, pegar condução, tá? Quer dizer, ficou complicado. A gente tem que reconhecer, lógico, que a maior das boas vontades, a rede pública estadual, tanto da SEDUC quanto da FAETEC, criou mecanismos de botar o ensino remoto, como você falou, o Ricardo, não é o ensino à distância, né? Botou o ensino remoto para colocar algumas disciplinas à disposição e tal, mas não deu um acesso democrático a toda a clientela, todos os estudantes, todas as áreas. Esse é o ponto. Eu queria falar um pouco... Só para concluir, a gente esbarra também nesse problema da exclusão, né, digital. E, assim, mais uma vez, os países subdesenvolvidos, que não se dedicam a incluir as pessoas, não só na educação, mas também na inclusão digital, vão sofrer, porque os países desenvolvidos, basicamente, estão fazendo isso que o Fernando falou, estão estudando. Esse ano não vai ser perdido para todo mundo. Quem vai perder, com certeza, vão ser as pessoas que são menos favorecidas na sociedade. Essas são as que vão sofrer lá na frente, quando for disputar uma vaga de emprego, até mesmo vestibular, que vão ter esse déficit. Eu não sei como é que vai acontecer, se vão repor, de que forma que vai repor. A escola pública não estava preparada e não está preparada. Tem a dificuldade, como o Fernando falou, do corpo docente ser resistente ao ensino, a esse ensino de tecnologia, e também o próprio governo, que não tem o investimento em tecnologia para poder ter toda a sociedade com acesso à internet. Hoje em dia é uma coisa tão barata e tão fácil de se fazer. Agora, a gente tem uma agenda, todas as nossas agendas sociais são atrasadas do início do século retrasado. Então, assim, como é que a gente vai exigir isso, né? Acho que a sociedade é bom que se mobilize para a gente poder exigir isso, e o Cláudio Aranha aí está aí para isso. Fala, Cláudio. Eu queria relembrar
o Fernando Mota se lembra bem e o Zorro se lembra bem. Lá atrás, nós começamos lá atrás com CCERG. Eu quero falar um pouco da falta de oportunidade que o Estado, os órgãos públicos, eles perdem. Lá atrás, bem lá atrás, o CCERG ele nasceu ali, justamente, na época, se eu não me engano, era o ensino semipresencial, é isso, não é? Educação à distância, semipresencial. E conforme foi passando o tempo, o CCERG ele foi se aperfeiçoando. Nós tivemos, nesse tempo, a Copa do Mundo, nós tivemos a Olimpíadas, mas, infelizmente, o país não se preparou tecnologicamente para isso. Vou dar um exemplo simples. Quanto o Brasil investiu em pesquisa e tecnologia? Quanto foi investido nessa questão relacionada que o Ricardo acabou de colocar, na tecnologia, você poder criar mecanismo para o ensino chegar à população que mais precisa? Nós tivemos possibilidades. Recentemente agora, eu não quero criticar nenhum governo, mas recentemente agora, a gripezinha ela se transformou numa pandemia. E, infelizmente, as escolas, quando eu falo escolas principalmente municipais, não estavam preparadas para isso. Quando o Fernando fala, ele fala com propriedade, que nós não sabemos quando vamos voltar a ter uma aula digna, muita gente fica falando, vamos defender a meritocracia. Meritocracia onde a criança pobre não tem aula e a criança que tem condições de ter aula, ela tem aula. Então, o Brasil ele não se preparou para isso e não tem se preparado. Eu fiquei muito assustado quando eu vi o governo atual criticar uma instituição centenária, quase bicentenária, como a Fiocruz. Eu fiquei assustado. Eu fiquei assustado quando criticou os mecanismos da educação. Nós precisamos de investimento em massa em educação. Os países desenvolvidos, eles são o que é, porque tiveram investimento em massa em educação. Eu acho que há pouco tempo eu estava conversando com o Ricardo Marciano, com o Zorro, justamente sobre um projetinho que a gente queria montar, mas que não conseguia ter acesso aos recursos para montar esse projeto. E se a gente não investir em massa na tecnologia, a gente não vai a lugar nenhum. Essa é a grande realidade. Eu queria que o Fernando e o Ricardo explanassem um pouco sobre isso. Deixa eu começar aqui, Ricardo, para pegar a memória bem direta. Eu vou fazer um elogio aqui à Fundação CCERG. Realmente, a Fundação CCERG, o consórcio, né, CCERG, que é o CEDERJ, tem oferecido algum material bom para a FAETEC para algumas aulas que estão sendo oferecidas no ensino remoto. E tem um material bem feito, tem uma equipe muito boa. Passou por um problema agora também lá de presidência, já mudou a presidência, a professora Maria Isabel assumiu a presidência da Fundação CCERG e está conseguindo continuar as ações de trabalho que estavam sofrendo soluções de continuidade, uma série de problemas internos lá. No que toca a investimento, o Ricardo Marciano sabe, nós temos a FAPERJ. A FAPERJ aprovou um recurso maravilhoso para a FAETERJ Rio, que ia implantar lá dentro da FAETERJ Rio um centro de inovação com a Cisco. Nós fomos a Londres a convite da Cisco.
exatamente nos levou lá para conhecer a sede mundial deles, lá de Londres, para vir participar da BET 2020, lá em Londres, e para ter reuniões exatamente do projeto que estaria já liberado em dezembro, dinheiro, para começar as obras, para em março desse ano a gente inaugurar o Centro de Inovação da Cisco, lá na Paeterre Rio. Aí eu vou responder ao meu amigo Aranha. Não veio dinheiro, Aranha. O dinheiro não saiu. O dinheiro foi apenas assinado lá no dia, entregue, solenemente, mas não veio dinheiro para a escola. Então, você tem esse problema. Você tem falta de recursos, ou então recursos que são liberados de papel, mas depois não cai na conta, e aí o processo não avança. E você tem a questão de uma instituição como a Fundação CCR, que poderia cada vez mais ampliar a oferta de ensino à distância com materiais, não só para o superior, porque você sabe que a Fundação CCR está mais focada para o ensino superior. E é de excelência. Eu queria deixar bem claro que a CCIERJ é uma instituição de excelência, é um consórcio de excelência. Exatamente, mas não está atendendo totalmente a área da educação básica, porque ela é mais focada para o ensino superior. A CCIERJ é o Centro de Ciências e Educação. É porque as pessoas não conhecem, só para falar. É um consórcio de faculdades que fazem ensino à distância e oferece. Você, quando sai diplomado, você sai com o diploma da faculdade que você fez o curso. O ERJ, o EIP, o FRJ, entendeu? Se você fez o curso daquela universidade, você vai sair com o diploma daquela universidade. Entendi. Bom, então a gente falou aqui sobre as vantagens e desvantagens, né, do ensino à distância. A gente falou também sobre a necessidade do governo de investir em tecnologia. Eu queria ouvir o Zorro sobre o tema. Ele não falou. Bom, existem grandes iniciativas, tá? A gente poderia citar algumas, e para não fazer propaganda, a gente vai ficar em CIDERJ, né? Que é uma co-irmã, digamos assim, do governo. Mas, olha, o Spider, Marcelo, para mim, tudo é uma questão cultural, né? Se você sempre teve como iniciativa, como prioridade, não que as outras áreas não sejam prioridade, mas, assim, educação, pelo que eu tenho acompanhado, nessa história de capacitar docente desde 2000, né? Nunca foi prioridade para a maioria dos governos, nunca foi. Né? Então, você vê que vai cortar orçamento, né? Aí você vê, e aí é o seguinte, eu paro agora para dizer o seguinte, nós estamos nas mãos dos técnicos e dos cientistas nesse momento. O mundo inteiro agora está assim, cara, a vacina tem que sair. A vacina tem que sair em dezembro. E olha os grandes centros de referências no mundo. Olha Oxford, né? E essa vacina que está aí, esse projeto de vacina, esse estudo, também está sendo financiado pela Fundação Bill Gates. Ele está injetando muito dinheiro lá. Então, assim, por mais oba-oba que a gente entenda aí, todas essas questões políticas, corrupção, enquanto isso acontecer, enquanto a política ela tiver o foco ali de tudo isso, e educação, por exemplo, as grandes universidades aí, quase que em situação caótica, a gente vai continuar passando por isso, tá? Não adianta. Então, assim, eu achei tão interessante quando Oxford começou com esse estudo e as pessoas
E eu assisti uma matéria da representante brasileira, que é uma chinesa, se não me falha a memória, falando, sabe? Então, assim, agora, se a gente não se tocar, o investimento tem que ser técnico-científico, nós vamos, em outras epidemias, tá? Ficar na mão dos técnicos, ficar na mão dos cientistas. Então, só aí a gente vai começar a pensar o seguinte, ou a gente muda agora, né, porque as próximas gerações não sofram tanto, ou a gente vai continuar no mesmo cenário. No mesmo cenário, vai mudar pouquíssimo, e a gente vai ter inveja desses grandes centros de estudos do mundo. O brasileiro é muito habilidoso. Se você for para qualquer parte do mundo, você tem brasileiro em qualquer instituição de renome. Qualquer instituição de renome. Se for no MIT, tem. Se você for em Oxford, tem. Mas aí o que falta aqui? É isso, Spider-Man. Falta investimento. Bom, a gente já está aqui com 45 minutos. Eu queria deixar as considerações finais. Ainda falta uma pergunta. Tem uma pergunta, né? Então vai, a última pergunta. Para o Fernando Mota e para o Ricardo Marciano. A gente não tem como falar, tanto em educação remota quanto em educação à distância, sem falar em relação aos docentes. Eu tenho ouvido muitas reclamações de professores que simplesmente chegam para ele, jogam um pacote e ele tem que dar uma estudadinha ali, preparar uma aula de uma hora para outra para jogar para as crianças. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre os docentes, tanto o Fernando Mota quanto o Ricardo Marciano. Eu já te respondi isso na primeira fala minha. Eu vejo que os professores eles não foram, nenhum professor, a não ser aquele que já trabalha em instituição, que já adota o ensino à distância, ele não tem preparo para preparar aulas para ação à distância. Então, ele foi envolvido num processo remoto, foi colocado a ele uma incumbência e ele teve que fazer aquilo. Isso não foi bom. Lógico, você tem professores que estão conseguindo tirar proveito disso. O professor está usando essa metodologia, está usando esse material, está aprendendo nova forma de se comunicar, vai melhorar as suas aulas futuras. Lógico que tem gente boa que está aproveitando, mas tem gente que está odiando. Nós tivemos escolas que fizeram abaixo-assinado, alunos, professores assinaram, dizendo que não iam utilizar o ensino remoto. Então, você tem que ter a negação. A negação do eu não vou fazer. Eu não sou obrigado a fazer. Eu não sou professor para dar aula à distância. Eu sou professor presencial, para ir para uma sala de aula. Como eu estou afastado por ordem do governador, por causa de um decreto, por conta da pandemia, eu não sou obrigado a trabalhar à distância. Tem gente que tomou essa medida. Eu não aprovo essa medida. Eu acho que a gente puder ajudar os alunos, dar a eles as condições, né, oferecer a eles alguma coisa, se é material do CCR, se é vídeo, se é links, se é material impresso. Se a gente puder colocar à disposição, ótimo. É uma aprendizagem que vem, é alguma coisa que vai ser útil para ele. Agora, eu considero que nós tivemos muitas rejeições, muitos professores não aceitando. E, por consequência, professor que diz que não é professor, não é tutor, não é professor de ensino à distância. Ele não é professor para trabalhar com tutoria, nem com material à distância. Essa é uma das dificuldades. E, para concluir, eu acho que nós vamos ter dificuldades na volta. Não tanto pelo aspecto dos projetos, está todo mundo escrevendo coisas maravilhosas. O problema é colocar esses projetos na prática, porque você tem que redesenhar a escola, você tem que redesenhar a sala de aula, você tem que redesenhar o horário,
você tem que cuidar da higiene, de infecção, limpeza, e você tem muitas faltas desse material humano e desses recursos dentro das escolas, principalmente das escolas públicas. Ricardo. Bom, vamos lá. Primeiro, essa resistência que o Fernando sinaliza, ela tem o nome científico de tecnofobia. Tá? Ou seja, existe a tecnofobia, que é o medo ou resistência ao uso de tecnologia, e a tecnofilia, que é o extremo. Assim, é o camarada que gosta tanto de tecnologia que acha que todos os problemas da vida dele são resolvidos usando a tecnologia. Tá? Eu vi muita tecnofobia, aquele professor que em sala de aula dá um show, mas depois, com isso, ele vai ter resistência e vai se negar a aprender uma ferramenta para tentar levar minimamente aquele conteúdo. Então, assim, o que o Fernando falou da prática e da teoria. A gente tem filósofos, sociólogos, né, que fazem coisas maravilhosas na teoria. Teoria a gente pode tudo. A gente pode imaginar qualquer coisa. A gente pode até imaginar um novo Black Mirror, né? Mas quando chega na prática, a gente precisa dos técnicos e dos cientistas. E aí o negócio não anda. Não anda se você não tiver conhecimento daquele instrumento, ou daquelas metodologias, tá? Então, assim, acredito que vai ser um pouco mais ameno esse novo recomeço, como diz aí o povo, novo, né? Enquanto a gente está aqui, em toda essa discussão, né, o docente, coitado, tirando foto de WhatsApp, mandando para aluno de parte de livro, e dizer isso como conteúdo, né, você vê alguns países já pensando no uso da impressão 3D para órgãos, entendeu? Para casas de futuro. Então, assim, é uma dicotomia muito grande, é algo que, infelizmente, né, o professor ele vai ter que se apropriar de alguma forma das tecnologias. E se não voltar presencialmente? Que eu acredito que vai ser muito difícil. Ele vai ter que se apropriar de alguma forma. É igual lá o Fred Mercury no piano, cara. Se ele não souber usar o piano, ele não vai dar o show dele. Eu acho que é por isso. É isso. Bom, gostaria de encerrar. Gostaria de deixar vocês uma palavra final para poder agradecer as pessoas que assistiram. Esse vídeo vai ficar no YouTube. Para quem acha que a política não interfere na nossa vida e que político votar, para quem vota em qualquer um, a gente não ia falar de política, mas assim, acabei de receber aqui no jornal do G1 que a polícia, estava contando, né? A polícia prendeu o Edmar Santos, né? Que era ex-secretário de Saúde. A polícia achou na casa dele 5 milhões de reais. Pois é. Não é? Mas eu ouvi 30 milhões, era 5? 5 milhões. A notícia que eu li era 30 milhões, mas 5 milhões só? Eles conseguiram contar até agora. Então, assim, em plena pandemia, em pleno problema de saúde mundial, a gente tem agentes que tem a capacidade de roubar e de se apropriar do que seria o bem público. Então, assim, para você que não acredita que a política não interfere na sua vida, esses 5 milhões com certeza é dinheiro público, não dá para saber, né? Mas ninguém guarda 5 milhões em casa. É muito triste. Então, deixa só o meu recado aqui para quem acha que política é sorteio, para quem não liga para a política, para quem acha que não deve conversar sobre política. A política interfere diretamente na nossa vida. Tudo que a gente muitos problemas poderiam ser resolvidos se a gente tivesse políticos mais capazes e com mais capacidade de gestão dentro do seu serviço público. Queria agradecer a presença de vocês e dar uma palavra final para a gente poder encerrar aqui. Começando, Ricardo, começa. Bom, então agradecer o convite, Spider-Man, Marcelo. Desculpa pelos exemplos, Marcelo, para você. Tá? Tudo bem. Exemplos assim, tem. Tá? Mas assim, a satisfação é de sempre poder levar um pouquinho da experiência, do que a gente já presenciou,
um pouco da questão acadêmica. Obviamente que a política ela vai influenciar sempre, ultimamente só de forma negativa, tá? No futuro, a gente vai ser difícil o dinheiro, hein? Porque as criptomoedas vão tomar contas, e aí o grande lance vai ser o seguinte: você, como uma grande empresa, vão acessar os seus servidores, meu amigo. Olha, você não vai poder fazer nada com seus dados. Você transfere para mim umas criptomoedas. Então, o dinheiro, essa história do dinheiro, de guardar dinheiro em casa, vai ser um pouco difícil. Então, até nisso, os caras, os corruptos, vão ter que se atualizar tecnologicamente para entender como é que funciona. Eles são espertos, eles encontram mecanismos. Encontram, pois é, né? Mas, assim, eles terão que ter o profissional do futuro, que é o indivíduo sobre a cibersegurança. Porque, com a questão do evento das tecnologias se comunicando uma com as outras, dos equipamentos, o grande problema de segurança do mundo vai ser esse. Então, o terrorismo cibernético, ele vai estar mais em evidência. Tá? Então, assim, a satisfação poder ter encontrado aqui grandes amigos. Espero participar mais vezes, quando for chamado. Amigos de vida, né? Pois é. Amigos de vida. Fernando. Olha, a satisfação é plena. Primeiro, conhecer Marcelo, que eu não conhecia. Prazer em te conhecer. Esses dois camaradas que estão aí são aqueles camaradas de uma caminhada. É o tipo de pessoas que, em qualquer lugar que eu tiver, se eu tivesse poder de ter equipes para a área de educação, para a área de tecnologia, esses nomes seriam nomes certos de minha escolha, porque são queridos, né? Companheiros, primeiro pela forma como eles se comportam, né? Como seres humanos, o sentimento, né? O sentimento de Aranha é muito bacana. O Cláudio Aranha é uma pessoa que tem um sentimento, que passa esse sentimento. O Ricardo não mudou nada, eu só estou notando que ele está com pouco cabelo, é isso? Eu passei a máquina 1, terça-feira. Mas o Marcelo, esse Cláudio, esse Ricardo Marciano, é isso, ele sempre foi isso. A gente conversava coisas há 10 anos atrás que parecia que a gente ia falar do futuro da subida na Lua. Quando a gente falava na nossa Terra de Rio, né, que o pessoal me encarnava, quando a gente falava nas nossas salas, nas nossas tecnologias, nos nossos ambientes virtuais, o pessoal ria da gente. Então, eu queria dizer para o Marcelo, para o Cláudio, para o Ricardo, que alegria participar desse programa, dessa conversa maravilhosa com vocês. Estou à disposição, vou divulgar, logicamente, vou botar nas minhas redes, vou fazer a divulgação necessária. Estou muito feliz de estar presente com vocês aqui, desejando sucesso para essa proposta, que é uma proposta muito interessante. Muito obrigado. Aranha, Spider. Eu quase não tenho palavras em reencontrar Ricardo Marciano no Zorro. Ele sempre falava que o Duende Verde ia vir atrás de mim, mas o Homem-Aranha sempre venceu o Duende Verde. Pois é. E o Fernando Mota sempre com aquele jeito maravilhoso, aquele jeito amável que a gente sempre pôde fazer aquele trio maravilhoso no FGV e lá na FAETEC. Eu sinto saudades, eu peço a Deus para essa epidemia passar logo. Eu não vou comentar essa questão de corrupção, porque, infelizmente, o nosso país está tomado, a gente tem que mudar esses caras, tem que realmente mudar de verdade, não pode continuar dessa forma. E eu sinto muita saudade de vocês, espero que passe logo, para a gente se encontrar e que possamos ter um país melhor, com pessoas melhores, que essa pandemia traga para a gente uma lição, que ela possa trazer um novo mundo com novas pessoas, não um novo mundo com aquelas mesmas pessoas. Muito obrigado por vocês, estou morrendo de saudade, e mais uma vez, Marcelo, obrigado pelo brilhante
trabalho que você tem feito através do Conversa Boa. Um forte abraço a todos. Eu amo vocês. Bom, foi um prazer. Quero agradecer a todos vocês. É um prazer falar de tecnologia, falar de educação. Agradecer as pessoas que participaram aqui. O Jorge Luiz fez uma pergunta, o Paulo fez uma pergunta, a Maria Aura, o Paulo Chaves, a Cleonilde também. Quero agradecer a participação de todos vocês e até a próxima. Fiquem com Deus. Um abraço. Um abraço. Um abraço.